Bom dia, bonito povo de Deus, é isso aí, vamos estudar a lição da Escola Sabatina, vamos mergulhar agora no livro de Gênesis, estamos analisando algo extraordinário, fascinante, a palavra de Deus, ela é incrível, quando lida e compreendida e aplicando o texto para a nossa vida. Olha, aí hoje, na parte de terça-feira, dia 26 de maio, a gente vai estudar Gênesis versus paganismo. O paganismo ainda existe no meio de nós, com certeza está forte ainda, mas a gente tem que combater esse paganismo com a palavra do Senhor. Bem, longe de depender de antigos mitos pagãos da criação, o livro de Gênesis foi escrito de um modo que refuta esses mitos, fazendo com que Deus, como Criador, distancie-se desses mitos ou desse paganismo dessa forma. Então, o autor aqui do livro de Gênesis teve um cuidado imenso para não engrandecer esse paganismo. Ele teve um cuidado imenso, o Espírito Santo guiou eles. Como é que ele teve esse cuidado imenso? A gente vai analisar agora, na primeira pergunta, Gênesis capítulo 1, do 14 ao 19, como foram descritas as entidades que aparecem no quarto dia e quais são as suas funções. Bem, vocês sabem que no quarto dia Deus cria os astros ali, né? Só que no relato bíblico de Gênesis, Deus ali cita, através de Moisés, cita que criou os dois grandes luzeiros, um para governar o dia e outro para governar a noite. Ali no livro de Gênesis é citado luzeiros. Agora, quais são esses luzeiros? A gente sabe que o que governa o período do dia é chamado de sol e o que governa o período da noite é chamado de lua. Só que no contexto que Moisés estava escrevendo aqui, havia também um paganismo grande. As pessoas adoravam todo tipo de coisas. E nesse tempo que Moisés escreveu, nesse período também, as pessoas, a idolatria, eles já adoravam o sol e a lua. Vocês sabem também que no Egito também tinha muito a adoração a um Deus que era designado para o sol, um Deus que era designado para a lua. Então Moisés ele tem um cuidado imenso ao escrever. Ele não cita nem o nome sol, nem o nome lua no relato aqui bíblico. Ou seja, para não fortalecer mais ainda esse paganismo. Cita dois grandes luzeiros e ainda descreve que Deus quem criou, quem formou ele. Dizendo que Deus é soberano e que o sol e a lua não faz parte e não é um Deus. Olha, o uso dos termos luzeiros maior e luzeiro menor mostra que eles foram criados para funções específicas. Ou seja, eles não têm funções separadas, eles não são Deus que governa tudo ali. Eles são designados para funções específicas. O sol é governado durante o dia e a lua durante a noite. Então elas têm funções específicas. Agora, ou seja, o texto mostra muito claramente que o sol e a lua não eram deuses. De forma alguma a gente vê esse relato na Bíblia como sendo que o sol e a lua eram um deus. Ainda diz mais ainda, mas objetos criados com funções naturais específicas da maneira como entendemos hoje. Eles não é um deus, mas a gente entende que eles foram criados com funções específicas como a gente entende hoje. Ainda na parte de terça-feira, a gente vai analisar também Gênesis capítulo 2, verso 7 e versículo 18 e 24. Como Deus se envolveu profundamente na criação de Adão e Eva. É a pergunta que a gente vai analisar. Mas antes, olha, os antigos, ele tinha algo interessante. Olha, os antigos mitos do Antigo Oriente Próximo descreviam unânime a criação do homem como algo que não estava nos planos original. Ou seja, a criação do homem, segundo alguns mitos que tinha no momento, eles acreditavam que o homem ele não foi como sendo um plano, ele não estava, aliás, no plano original ali da criação. E ainda diz mais agora, resultante de uma tentativa de aliviar os deuses do trabalho pesado, da questão de criar ali o homem. Essa noção mítica é contrariada pela ideia bíblica de que o homem deve governar o mundo como vice-regente de Deus. Na criação do ser humano foi um pensamento posterior. Ao contrário, o texto aponta para a humanidade como o clímax do relato da criação. A gente viu agora, nos mitos é descrito que o plano de criar o ser humano não era um plano original, não estava estabelecido ali para ser um plano original da criação.
Mas já na palavra de Deus, ele é o clímax da criação, ou seja, ele é uma parte que dá uma ênfase maior, porque tudo Deus começou a falar e tudo veio a existir. Mas o homem não. Deus desce, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, a Trindade diz, façamos o homem. Então ali é um clímax, ali é uma chave especial, ali é um momento especial que Deus, ele cria ali o ser humano. Olha, assim, Gênesis apresenta um corretivo contra os mitos antigos. Gênesis apresenta um corretivo contra os mitos antigos, a adoração de sol, a adoração de lua, que o homem não foi um plano original estabelecido por Deus ali para a criação. Ainda diz mais. Moisés usou certos termos e ideias incompatíveis com os conceitos pagãos, simplesmente expressando a compreensão bíblica da realidade e da função e propósito de Deus na criação. É isso que Moisés queria descrever. A forma como o livro de Gênesis foi escrito foi extraordinariamente para demonstrar a grandeza de Deus e deixar as partes criadas como sendo parte que não era de adoração. Deus, o autor que criou tudo, ele merece toda a adoração. Então o livro de Gênesis ele quis abordar dessa forma. Tem os mitos, o paganismo que adora as coisas que Deus criou, mas se esquece de adorar o Criador. Foi o que a Bíblia fala mesmo, né? Eles adoram a criatura ao invés do Criador. Que a gente possamos adorar o nosso Deus verdadeiro, focar nossa mente somente na palavra do Senhor e entender que o único Deus que merece adoração é o nosso Deus grandioso que fez os céus e a terra. Oremos conosco agora. Bondoso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por essa mensagem. Que o Teu Santo e Bom Espírito venha estar conosco nesse exato momento. Nos ajuda a compreender o Teu livro, a meditá-lo, a estudá-lo e estar sempre com o Senhor. No nome de Jesus. Amém.